Eu queria, então, começar dizendo que é um prazer ter todo mundo aqui nesse último dia de evento. E meu nome é Natália, como eu havia dito anteriormente, eu sou presidente atualmente da Liga de Análise e Comportamento da PUC Goiás, a LAAC, e a nossa liga existe desde 2021 e foi criada com o intuito justamente de promover e difundir a análise do comportamento em todas as suas abrangências, em suas instâncias, e também para pensar na análise de comportamento de uma maneira que não é muito usual ou tipicamente difundida dentro da graduação. Por isso, sempre que a gente tem a oportunidade de engajar em eventos que sejam voltados para a comunidade ou para difundir realmente práticas disruptivas dentro da análise de comportamento, a gente sempre abraça essas ideias. Então, para a gente é um prazer fazer parte da organização. Quando a gente recebeu o convite da Maria Luísa, da Vitória e do Arthur Vandré, né, para fazer parte como comissão organizadora, a gente aceitou, assim, de primeira. Então, eu queria agradecer a todo mundo por estar aqui e é uma honra ter todos nos assistindo e podendo fazer parte disso que é muito importante para a gente. Então, cada palestrante aqui também foi escolhido com muito carinho, foi pensado pela sua importância dentro desse cenário e para nessa jornada de difundir análise de comportamento. Então, queria agradecer a todo mundo pessoalmente também. E a Maria Luísa hoje vai nos ajudar a mediar a palestra e fazer essas apresentações. Então, gostaria de passar a palavra para ela. Hoje foi só para a gente se situar melhor, fazer uma apresentação que está acontecendo aqui, mas eu desejo a todo mundo um bom evento. Oi, gente, eu sou a Maria Luísa. Já me apresentei tantas vezes nesse evento, então vai ser bem breve agora. Sou psicóloga recém-formada, faço formação em terapias contextuais, especificamente em ACT, mas fiz uma formação em um curso com a Joseu, essa pessoinha que está aqui agora, de DBT. E eu fiz o convite para ela estar aqui presente hoje. Eu, junto com a Vitória Novaes, que nesse momento não está aqui, mas nós somos parte da comissão organizadora. Queríamos agradecer por todo mundo que está aqui nesse último dia de evento. Acho que a gente vai fechar com chave de ouro com 3 palestras muito legais. E agora eu vou apresentar propriamente a nossa palestrante do dia, que é a José. A Joselda é psicóloga, professora, coordenadora do curso de FAP do IBAC, especialista em terapias contextuais, neuropsicologia e psicologia positiva. Tem formação em análise do comportamento, TCC, coaching e mediação. Treinada pelos principais nomes da terapia de aceitação e compromisso, da psicoterapia analítico-funcional, da ciência da compaixão da terapia e da terapia comportamental dialética e pró-social. Líder do capítulo ACL do Rio de Janeiro, em processo de certificação como treinadora FAP junto à Universidade de Washington. Joseuda, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Maria Luísa. Ela botou liga acadêmica, e eu não me lembro. Natália, não é isso? Obrigada, Natália, também, pelas palavras, achei muito fofinho a tua introdução. Vou começar a compartilhar aqui, e um pouco que eu estava conversando com elas nos bastidores, tá? Vocês vão ver gatos passando por aqui, esse aqui é o Jake, tá? Vai ter latido de cachorro, provavelmente, porque tem o Banzé, o Sorvete e a Meg. Todos eles são minha grande família. Vou pedir para vocês esquecerem momentaneamente a apresentação que a Maria Luísa fez de mim. Eu não gosto dessas apresentações com títulos, tá? E daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Até porque eu tenho uma formação, como ela, só usando alguma coisa que ela falou, de coordenação do curso de FAP do IBAC. Então, eu gosto de me apresentar estando de igual para igual. Eu sou bem FAP nisso. E eu quero que vocês, a qualquer momento, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, vocês podem abrir o microfone, falar comigo, chat, o que for. Só vou pedir, se for chat, para Maria Luísa ficar acompanhando para mim, ou alguém da comissão organizadora, porque senão eu me perco, tá? Queria que a gente fizesse a coisa mais interativa possível, a gente vai estar conversando. Vamos imaginar que a gente está numa mesa, num restaurante, num barzinho, alguma coisa assim, conversando sobre temas da análise do comportamento, sobre DBT, sobre terapias contextuais, e todo mundo, assim, muito à vontade para interagir.
tá? Vou começar a compartilhar a minha tela, muito mais para a gente poder se guiar um pouco nessa conversa que a gente vai ter, senão eu me perco completamente. Tema da minha palestra, eu vou arriscar colocar em tela cheia, tá? Eu não gosto muito disso, porque eu fico sem saber qual é o slide que vai seguir, e às vezes eu me perco. Desafios e especificidades, um olhar da DBT para relação terapêutica com pacientes borderline. Adorei o tema, quando a Maria Luísa me propôs, porque eu acho que ele vai falar tanto de DBT quanto em certa extensão de FAP, né? Porque a FAP ela privilegia muito as relações como um todo. E eu acho que com pacientes, não vou dizer exclusivamente com pacientes borderline, mas eu vou apresentar um pouco da DBT para vocês, ou da teoria que embasa a parte da desregulação emocional. A relação terapêutica, o ser tratado de um igual para igual, com aceitação, faz muito a diferença aqui. E está na base da proposta da Marsha Linehan. Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho da forma que eu gosto de ser conhecida. Eu sou a mãe da Ana Clara. A Ana Clara aqui devia estar com 21 anos nessa foto, ela vai fazer 23, dia 17 de maio. Não é tão é carinha de bebê, mas não é bebê mais. Eu gosto de umas coisas diferentes, gosto de dança do ventre, gosto de polidense. Tive que parar a aula de polidense quando eu peguei Covid no final do ano passado, que fazer essas coisas aí não estava dando, não. Sou mãe de pet, a mãe bichológica, sabe? Então, essas 3 crianças que estão aqui no meio, esse é o Banzé, que tem ansiedade de separação, então vira e mexe, eu tenho uma sombra aqui comigo. Tem a Meg, que é ela, a cachorrinha, e temos o Sorvete, que foi o último integrante da família canina. Ele não tem uma patinha, foi uma adoção especial. Temos aqui o Dengoso, meus, são 5. Só que eu dou lar temporário. A Gi era um lar temporário, eu dou lar temporário para Felvis, leucemia felina. Então, são animais que ficam pouco tempo comigo, eles transitam aqui em casa. Meu FAP Intensive de 2016, eu estou aqui. Cadê eu? Estou perdida aqui. Eu aqui. Tá? Aqui eu conheci a FAP e me apaixonei pela FAP. A história com a DBT, ela é um pouco diferente do que... Ela é bem diferente do que foi a história da FAP. Eu sempre tive curiosidade para entender que seria essa terapia comportamental dialética, né? E aí eu comecei, em algum momento, a ler esse livro aqui, que é aquela Bíblia da Marsha Linehan, uma das. Né? Teve uma coisa que a maneira com que ela falava dos pacientes dela, o que ela ia contando o que era o transtorno borderline e toda a teoria da desregulação emocional, eu acho de uma sensibilidade e de um amor impressionante. Que a forma dela falar desses pacientes no livro chamou a minha atenção e me fez querer entender mais a DBT. Aí, eu fiz o treinamento da Behavioral Tech, eu estou perdida em algum canto aqui, lá tenho eu que me achar nessa foto. Para variar, eu me perco nas fotos, se vocês me acharem aqui, me falem, tá? Eu estou aí em algum canto. Cadê eu nessa foto? Gente do céu, estou perdida em algum canto nessa foto. Ah, estou aqui, morrendo de frio. Estava gripada.
tá? Isso foi em 2019, foi no ano... Ele começou o treinamento, se eu não me engano, no primeiro semestre, ou ali no meiozinho, né? Era para ter um outro encontro em março do ano seguinte, só que tivemos a pandemia, e a gente acabou fazendo parte do treinamento online, tá? Esse aqui foi o treinador da Behavioral Tech, que é o Tony de Boise, e foi feito com o Vinícius Dornelles, que quem traz a Behavioral Tech para cá é a DBT Brasil, né? E faço treinamento, começo então, sou convidada para participar de grupos fazendo treinamento de habilidades, e aí o negócio vai caminhando, vai crescendo, e a gente vai ter uma formação em DBT de 100 horas no IBAT. Então, uma coisa vai levando a outra, né? E eu vejo uma conexão também muito grande exatamente com o que eu vi na FAP. Que me fez me interessar pela FAP foi um e-mail que eu troquei com a Meide. O que eu vejo por trás disso tudo é uma quantidade de amor muito grande, tanto da perspectiva da FAP quanto da DBT. E eu acho ela fundamental para a gente estar com os nossos, com esses pacientes que têm transtorno de personalidade borderline. E vamos entender um pouco a DBT e entender exatamente o que é o transtorno, como é que é a visão dele aqui dentro. Inicialmente, a DBT ela é criada, ela é pensada para mulheres com problemas suicidas crônicos. Hoje em dia, ela é considerada, ela vai evoluindo nisso, e ela é considerada o padrão ouro para o transtorno de personalidade borderline. Olha só. Padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos. Esforços frenéticos para evitar o abandono real ou imaginário. Alteração da identidade, autoimagem ou sentido do self. Impulsividade. Comportamentos e tentativas de suicídio, ameaças de suicídio ou comportamentos de automutilação. Instabilidade afetiva. Sentimentos crônicos de vazio. Raiva intensa, inapropriada e incontrolável. Ideação paranoide, transitória ou sintomas dissociativos severos. Como é que vocês acham que deve ser o mundo de uma pessoa com transtorno de personalidade borderline e como que vocês acham que devem ser as relações que são estabelecidas a partir daí? Complicadas. Então, quando a gente pensa na relação terapêutica, um outro lado que a gente teria que pensar não é só a quantidade de atenção, de amor necessários para lidar ou para suprir isso daqui, mas também o desgaste que isso pode causar no terapeuta. Se tudo der certo, a gente vai estar conversando sobre esses dois aspectos. Que é o que me motivou um pouco para a DBT, esse sofrimento dessas pessoas e como eu poderia, num gesto de amor, diminuir isso ou ajudar nisso. E também, como é que fica esse amor para mim? Porque eu também preciso me cuidar dentro dessa relação. Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, vocês vão parando, tá? E a DBT, ela também está relacionada a outros transtornos comportamentais
que sempre vão ter um pezinho lá na desregulação emocional, tá? Se a gente pensar, ela vai juntar ciência comportamental, filosofia dialética e prática contemplativa zen. Então, a gente trabalha muito com a ideia de mindfulness, a gente tem a base toda dela, ela é comportamental, tá? A própria Marsha Linehan fala que é uma ciência comportamental, ela vai ter alguns elementos da parte cognitivista, de reestruturação cognitiva, mas quando isso vem para análise do comportamento, para DBT, ela vai vir em um formato mais específico. E tem toda uma filosofia dialética de busca de um caminho do meio, de aceitação, e de uma ideia que temos o preto e tem o branco. Quando eu olho o preto, o que eu estou deixando, tantas coisas eu estou deixando de ver. Quando eu olho o branco, que tantas coisas eu estou deixando de ver. E como é que a gente consegue, a partir daí, chegar num meio termo, numa conversa, numa síntese, em que engloba, em que existe uma verdade desses dois lados. Eu não estou excluindo nenhum lado, eu estou construindo uma síntese a partir daí. E isso, normalmente, tende a ser uma visão diferente do que o que a gente está acostumado. Existem alguns pressupostos sobre os clientes que, de novo, quando que humaniza mais ainda esse cliente. Eu acho que quando a gente olha aquela que está escrito lá no DSM, aquilo meio que demoniza. Quando a gente começa a ir para os pressupostos ou para uma outra visão do que tem ali, isso traz de novo um sentido de humanidade. E esses pressupostos, tanto sobre os clientes ou sobre a terapia, eles vão estar transpassando a relação terapêutica, porque é, em si, a forma com que eu vou estar me predispondo a olhar para o meu cliente. Eu tenho certeza que o meu cliente está fazendo o melhor que ele pode. E eu vou até dizer, assim como eu estou fazendo o melhor que eu posso. Todo mundo quer melhorar. Só que, para melhorar, meus clientes eles precisam aprender novos comportamentos em todos os contextos da vida que forem relevantes para eles. Os clientes eles não falham em DBT. Os clientes eles podem não ter causado todos os seus problemas, mas mesmo assim eles vão ter que resolvê-los. Isso empodera eles, né? Eles não são mais os coitadinhos, eles são ativos na terapia e ativos para melhorar a vida deles. Os clientes precisam fazer melhor, tentar mais e ser mais motivados a mudar. Eu acho que não só os clientes, mas todos nós. Eu acho que esses pressupostos valem para todo mundo, né? E a vida dos indivíduos com condutas suicidas e transtornos de personalidade borderline é insuportável de ser vivida como ela é. E todo mundo tem o direito e tem que buscar uma vida que valha a pena ser vivida. Falando um pouco dos pressupostos da terapia. A melhor maneira que um terapeuta pode dar assistência a um cliente é ajudá-lo a mudar de forma que o leve mais perto dos seus objetivos pessoais a longo prazo. De novo, uma vida que vale a pena ser vivida. A clareza, o ser claro, o ser preciso, o ser honesto, o ser transparente, o ser compassivo, são de extrema importância quando a gente trabalha com DBT.
E a relação terapêutica é uma relação real entre iguais. Os princípios de aprendizagem são universais, então eles vão afetar tanto o terapeuta quanto o cliente. Os terapeutas DBT podem falhar. A DBT, ela pode falhar mesmo quando o terapeuta não falha. E os terapeutas que tratam clientes com transtorno de personalidade borderline precisam de apoio. Então, a DBT ela está procurando um equilíbrio entre aceitação e mudança, entre validação e resolução de problemas. E a ideia da teoria biosocial, eu acho ela uma teoria muito bonita e que ela vai humanizar essa relação e o meu cliente. Existe uma vulnerabilidade biológica, existe ambientes sociais que são invalidantes. E essas coisas aí, elas vão se juntar e vão criar um estado de vulnerabilidade emocional e impulsividade. Essa vulnerabilidade emocional ela é biológica e ela vai implicar numa alta sensibilidade emocional, numa alta reatividade emocional, num lento retorno à linha de base. Ela está na biologia, ela é genética, assim como a impulsividade. Então, a dificuldade de controlar impulsos e de ser eficaz nas nossas ações tem a ver com a nossa base biológica. E explicando essa ideia da vulnerabilidade emocional aqui. Isso aqui seria de uma pessoa normal. Essa é de uma pessoa que tem uma desregulação emocional. Eu tenho um estímulo menor, mas ele vai me gerar uma reatividade maior. Então, um pequeno estímulo, eu tenho uma resposta emocional muito grande. Esse pequeno estímulo, eu sou altamente sensível a qualquer coisa que esteja acontecendo. Por isso, uma coisa pequenininha gera essa onda gigantesca aqui. E eu demoro mais tempo do que outras pessoas para retornar à minha linha de base. Junto nisso, o que acontece? Eu já tenho essa questão biológica, eu já tenho isso inerente à minha genética. Eu ainda vou ter uma contribuição extra, o que vai até mesmo ativar essa genética, de um ambiente que está dificultando a me regular emocionalmente. Se eu tenho essa dificuldade de regulação, eu não estou conseguindo entender as minhas emoções, o que está acontecendo dentro de mim, me falta tato. E as pessoas vão invalidar nesse ambiente, muitas vezes achando que elas estão fazendo o melhor que elas podem. Então, se elas acham que elas estão fazendo melhor, complicou, né? Aquela pessoa que está dentro de um ambiente, desse ambiente, ela nunca vai ter voz, ela nunca vai ser ouvida, dificilmente ela vai ser validada. E o que vai acontecer com esse ambiente invalidante que acaba se tornando socialmente ineficaz? Porque ele vai reforçar emoções que são extremas. Então, para aquela pessoa ser ouvida, ela vai ter que gritar muito. Ela vai ter que fazer uma atitude extrema que choque, que pare todo mundo. Ela não foi treinada e ela não foi respeitada para coisas mais simples. Ela não podia dizer um não e ser ouvida naquele não. Então,
a gente vai ter uma dificuldade de regular essa emoção, que é biológico, que está interagindo com esse ambiente ou transicionando nesse ambiente, tá? Isso vai gerar uma vulnerabilidade emocional, que é o que se apresenta como uma instabilidade emocional. E se ela tem instabilidade, isso, na verdade, vai perpassar uma série de áreas, que vai desde a instabilidade comportamental, a instabilidade interpessoal, a instabilidade do self e a instabilidade cognitiva. Dentro desse quadro todo aqui, isso é o que vai chegar para a relação terapêutica. Se isso chega para a relação terapêutica, eu vou ter muitos comportamentos que vão estar esgotando o terapeuta. Muitas vezes força limites pessoais, força limites organizacionais. São comportamentos que vão diminuir, inclusive, a motivação do terapeuta. As regras comportamentais valem para os dois. Ao mesmo tempo que ele força esses limites, e isso pode esgotar o terapeuta, também, em algumas situações, porque aquele meu cliente ele não aprendeu, ele não tem a habilidade de lidar com determinadas situações, pode ser que eu tenha que extrapolar ou passar dos meus limites, até mesmo por uma questão de humanidade. Numa crise suicida, onde eu preciso que ele só vai ter a mim para recorrer, uma vez que ele está sendo treinado em usar habilidades. Que a ideia também é que, se eu não tive a possibilidade de desenvolver determinadas habilidades, seja de regulação emocional, de efetividade interpessoal ou de tolerância ao mal-estar, eu vou começar a aprender essas habilidades. E eu também, muitas vezes, vou precisar de alguém que, num primeiro momento, me dê um modelo e me ajude a sair de uma crise usando essas habilidades. E aí, qual é o limite que você vai estar escolhendo, quanto terapeuta, interagir com aquele cliente? Eu já tive cliente que me ligou em crise suicida durante um final de semana de feriado. Era feriado sexta, sábado, domingo, a pessoa me ligou sexta, sábado e domingo. As intervenções de crise, elas são curtinhas, mas mesmo assim eu tive que parar o que eu estava fazendo para poder lidar com aquela intervenção, ou lidar com aquele paciente, ou regular, ou ajudar aquele paciente a se regular. Ainda estava no início do tratamento. Já peguei caso de eu estar entrando no teatro e de eu receber uma mensagem. Eu tenho um acordo com os meus clientes, de um modo geral. Pode ser que eu não consiga te responder no momento que você estiver me mandando mensagem, mas assim que possível eu vou te retornar. Antes de eu entrar na minha peça de teatro, eu dei uma orientação, acionei inclusive familiar, tá? E falei, em 1 hora eu volto a te ligar. Liguei para poder entender o que estava acontecendo. Isso era um domingo à noite. Tá chovendo aqui pra cacete, tá, gente? E aí começou a trovejar. E o cachorro tem medo de trovão. Dá para acreditar num troço desse? Aí, só um minuto de eu acalmar aqui a turma. Acho que foi.
Tá, mas calma. Só um minuto. Acho que agora vai. Vou fechar ali a porta. Dúvidas do que eu fui falando até agora sobre a teoria da regulação ou da desregulação emocional, a teoria biosocial, e como isso, ou a fragilidade e, ao mesmo tempo, a não fragilidade que os nossos clientes têm. Tudo tranquilo? Quem quer fazer alguma pergunta? Então, vou continuar. Forçar limites pessoais. Eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui, que tem umas coisas que eu acho que é interessantes. Tá. Eu vou pular esses exemplos. Tá, vamos lá. Vamos vir para cá direto. Vamos vir para cá direto. Eu dei exemplos para vocês, e eu poderia dar outros exemplos, tá? De outros tipos de questões, só ver se ele está entrando. Não, ele não está entrando na minha tela cheia. Tá. De outros tipos de questões, além dessa de atender de feriado, no meio de feriado, tá? Podem ser pacientes que vão ameaçar o terapeuta também. Então, por tudo isso que eu estou exemplificando, e daquilo que vocês viram quando eu leio o DSM, tá? Esse terapeuta aqui, ele precisa de um equilíbrio para esse paciente. E é aqui que vai entrar terapia pessoal, supervisão e consultoria. Nas reuniões de consultoria, a gente busca, tá, dentro de pares de DBT que conhecem, estão acostumados ou vivenciam os mesmos princípios, tá? Apoio para alguma questão que a gente tenha, alguma dificuldade que a gente esteja passando com algum paciente, inclusive validação, ou principalmente validação para o nosso trabalho, tá? Ajuda de alguém estar vendo algum ponto que a gente não está enxergando dentro daquilo, o que está faltando aqui, porque nós tendemos a polarizar também. E é um espaço para a gente exercer a própria DBT em termos de dialética dentro do grupo. Então, isso fortalece a gente enquanto pessoa, ajuda a gente a ter essa, vamos dizer assim, reforça a visão enquanto terapeuta da DBT, tá? E a gente tem trocas entre pares. Isso daí faz parte para que a gente consiga sustentar algumas questões, exatamente essas que eu não entrei, que vão forçar os limites do terapeuta. Fala, Maria Luísa. A gente teve uma pergunta no chat que eu acho que vai ser relevante para esse momento aqui. A Priscila Machado perguntou: boa noite. Devido a esses padrões, quantos casos border você consegue atender ao mesmo tempo? E como fica o desgaste pessoal para você? Olha só, isso é uma coisa. Realmente, eu coloco um limite de casos border. Só que eles estão, muitas vezes, em etapas de tratamento diferentes. Se eu tenho pacientes que não estão todos no pré-tratamento ou no nível 1, ou na etapa 1, eu consigo administrar isso melhor. Agora, se eu tiver
um número muito grande de pacientes com crise suicida ou em risco, eu não vou conseguir. Então, eu vou te dizer assim, vai depender de como está o teu quadro de pacientes como um todo. O que esses pacientes que você está tendo, o que eles estão demandando de você? Ou o quanto eles estão demandando de você. Se eu já sair daquela fase inicial, eu consigo administrar mais pacientes. Se eu ainda estou com uma grande quantidade de pacientes ali, eu vou administrar menos. Eu não gosto muito de estar com pacientes que me demandam muita atenção com mais de 5. Eu não gosto. Não quer dizer que eu não vá pegar, dependendo de onde esteja, ou que tipo de demanda é essa, tá? Agora, isso vai de pessoa para pessoa. Isso também tem a ver com o tempo que eu estou em sala de aula e de outras coisas que vão estar me cansando. Respondi tudo ou tem mais coisa na pergunta? Não, é isso mesmo. Aí perguntou sobre o desgaste pessoal para você. Como é que fica o meu desgaste pessoal? Tá. Tem uma outra coisa que eu acho que é importante. Além da equipe de consultoria, eu tento, dificilmente eu gosto de colocar um evento ou uma aula ou um atendimento, uma coisa uma atrás da outra, tá? Eu gosto de criar um espaço de uns 30 minutos entre um atendimento e outro, principalmente. Porque é o tempo que eu vou tomar um café, é um tempo que eu vou me desconectar daquilo que aconteceu naquela sessão, para que eu possa respirar, descansar um pouco e ir para outra. Já tem um tempo para cá que eu não gosto de trabalhar sábado e domingo. Já teve uma época que eu atendia sábado, de manhã e de tarde, ou sábado pela manhã. Eu comecei a cortar isso, porque eu vi que eu não conseguia descansar. Eu até dou aula sábado, mas eu não gosto muito de... Outra coisa que eu não gosto de fazer, de atender o dia inteiro. Eu gosto de, na parte da manhã, início da tarde, eu atendo, à noite eu dou aula. Ou uma parte do dia eu estou dando aula ou fazendo alguma outra atividade, tá? E outra parte do dia atendendo. Então, isso acaba colocando na minha agenda uns 5 atendimentos diários, no máximo. Porque eu vou espaçando isso na agenda e intercalando com outras atividades. Para mim, funciona bem. Mais alguma coisa dessa parte? Um caso... Tem outra pergunta. Você quer responder agora? Vou responder agora. Por limitações pessoais, por que você estaria chamando de limitações pessoais? Quer que leia a pergunta em voz alta? Boa noite. Já aconteceu de você precisar encaminhar um caso de paciente borderline por limitações pessoais? Como manejar esse encaminhamento? Imagino que seja bem difícil pelas possíveis repercussões ao paciente. Sim. Bom, limitações pessoais, quando o paciente mexe de alguma forma com você. Nunca aconteceu isso, por incrível que pareça. Tá? Eu não sei, até porque, até talvez por uma visão fato, da gente estar falando honestamente aquilo que está incomodando ou deixando de incomodar na relação, tá? Já aconteceu de eu encaminhar pacientes que não eram borderline, porque aí eu vou dizer assim, eu acho que o meu limite com esses pacientes que não são borders, eles são menores do que são com os pacientes border, tá? Deixa eu ver.
como manejar um encaminhamento desse? Eu falaria da forma mais clara possível com esse paciente. Que não tem, que não teria como estar dando prosseguimento ao atendimento dele, seja pelo motivo que for. Tá? Aí a gente vai entrar também, ou a gente pode pensar nos estilos de comunicação que a gente tem dentro da DBT. Vou até pular um pouquinho para frente, aí eu já falo isso. Eu volto depois, tá? Dialética na comunicação. A gente pode ter uma comunicação recíproca ou uma comunicação irreverente. Recíproca vai envolver sensibilidade, autorrevelação, um compromisso afável e genuíno. Uma comunicação irreverente, ela está dentro de um contexto em que você quer confrontar o paciente e que você quer cortar uma determinada impertinência dele. A forma que eu vou encaminhar alguém, se fosse necessário, dependeria muito do que eu faria de conceituação de caso clínico para aquele paciente. Porque eu posso realmente estar fazendo um encaminhamento, falando da minha limitação pessoal, ou eu posso estar simplesmente numa conversa, meio que confrontando o meu paciente. Olha aqui, está aqui uma lista de outros terapeutas que você pode ir. Quando é uma comunicação recíproca, ou a escolha de uma comunicação recíproca para a escolha de uma comunicação irreverente, vai ter a ver com a função que aquilo que aquele paciente está me passando naquele momento está tendo. Se é algo que eu preciso ter uma sensibilidade, uma compaixão, ou se é algo que ele está vindo numa confrontação, então, se eu confronto, ele não está esperando aquilo, e aquilo acaba tendo um efeito terapêutico nele. Dá um exemplo. Quando a gente está falando desse recíproco, deixa eu ver se eu botei um exemplo que está aqui. A paciente liga para o terapeuta e fala que não quer mais fazer terapia porque acha que não está tendo resultado e que o terapeuta não será capaz de ajudá-lo. Se eu noto que o que está acontecendo aqui, tá? Ele precisa de uma consideração incondicional, autêntica e empática, eu vou para a comunicação recíproca. Se eu vejo que isso daqui ele está me confrontando, está empacando aqui na terapia e eu quero sacudir, eu vou para a comunicação irreverente. O que seriam esses exemplos? Recíproco. Eu entendo a tua vontade de melhorar e o quanto está sendo frustrante conviver com essa dor. Posso ver que a vida está insuportável para você. Talvez a terapia esteja difícil demais nesse ponto da sua vida. Quem sabe esse não é o programa certo para você nesse momento e a gente tem que pensar numa outra coisa ou mudar alguma estratégia. Eu posso entender isso daqui como um encaminhamento, onde esse paciente poderia estar num risco suicida e eu encaminhar para um atendimento psiquiátrico adequado. Posso entender isso daqui como sendo uma ameaça para mim. E aí eu vou brincar. Conheço outros terapeutas ótimos perto da tua casa. Eu blefo, entregando uma lista de outras possibilidades e deixo ele à vontade. Se eu escolho, se vamos lá, se quando você estava... porque o exemplo, quando quem me perguntou sobre encaminhamento, eu fiquei um pouco controlada por esses exemplos que eu trouxe também, tá? E aí eu achei que valia a pena vir para cá. Agora, vou voltar um pouco mais na tua pergunta.
como é que a gente vai desenvolver essa relação terapêutica? Eu quero que ela seja o mais honesto, o mais transparente possível. Então, eu não posso ter medo de falar determinadas coisas. Eu posso usar uma linguagem que seja cuidadosa, tá? Tem mais pergunta aí? Tá, 10 minutos. Terminando, então, o que eu estava falando. Você fazer, ou falar qualquer coisa, ou tratar qualquer coisa de uma forma transparente, só que com uma linguagem cuidadosa. Vocês querem que eu abra tempo para mais perguntas ou eu falo um pouquinho dessa parte de validação? Pode ficar aberto, se o pessoal quiser. Alguém falou que pode continuar. Por mim, pode continuar também se alguém quiser fazer pergunta no chat, mas eu já aviso aos participantes para quem quiser fazer uma pergunta, faça por esses minutos, porque a professora tem uma aula para dar às 7, então a gente não pode se estender. Coisa que eu acho interessante a gente ver aqui, a ideia de validação. Ela vai estar envolvendo empatia e uma comunicação que a gente vai estar dizendo para o cliente que a perspectiva dele é de alguma forma válida. E aí vem uma coisa que é interessante, né? A empatia, eu estou compartilhando a forma com que esse meu cliente vê esse mundo. E a validação, ela comunica ativamente que essa perspectiva dele faz sentido. Para a gente validar, então, a gente vai ter que entender a perspectiva do cliente ou da outra pessoa, e essa perspectiva ela é sempre única. E tem uma coisa interessante. Quando a gente invalida alguém, ou que a gente é invalidado por alguém, isso gera uma excitação emocional. Então, eu tenho uma invalidação, uma excitação emocional e uma limitação das nossas percepções, pensamentos, o impulso de ação. O que isso acaba acontecendo? Evoca padrões interpessoais que são bem caóticos. Só que muitas vezes a gente vai precisar invalidar. A gente valida emoções, mas às vezes a gente tem que invalidar clientes que são ultra sensíveis. Então, a gente vai precisar estar alinhado com as metas daquele cliente, buscar o que é válido naquele comportamento dele, ou as emoções que estão relacionadas ali, sem reforçar o comportamento disfuncional, nem evocar uma reatividade emocional que impeça a terapia. E a gente não pode tirar o foco daquilo que precisa ser feito. Quando eu valido de alguma forma, eu posso não validar o comportamento, mas eu posso validar a emoção primária. Eu posso validar a história do cliente que está levando ele a ter determinado comportamento. Na hora que eu estou validando, isso reduz o estímulo emocional. E na hora que eu valido, eu dou a chance de que sejam geradas respostas adaptativas. Por isso, a validação, considerando a história de vida desses clientes, ela é tão importante. Então, eu tenho uma validação que reduz a intensidade emocional, que vai suscitar novas emoções que sejam adaptativas
e reorganizo o meu cliente. Então, o validar, ele faz parte da relação terapêutica e ele vai ser fundamental para esses clientes. Como já? Agora eu estou perdida no tempo. 5 minutos? Posso abrir para perguntas ou algum outro comentário? Pessoal, se alguém quiser abrir o microfone, fiquem à vontade, falar alguma coisa no chat. Dúvidas, comentários, nós temos ainda 4 minutinhos. Eu teria alguns exemplos mais práticos. A gente pode fazer uma outra coisa, tá? Porque por causa dos 5 minutos que a gente tem e eu ter que sair daqui correndo para uma aula. Você tem como pegar para mim, Maria Luísa, as perguntas e eu respondo depois a elas, se aparecer alguma coisa, se ficar alguma coisa em aberta? Tá? De indicação de equipes de terapeuta que trabalham com DBT, tá? Você pode ir, esse é mais fácil de responder, você pode ir no site da DBT Brasil, lá tem uma lista de de vários terapeutas que fizeram a formação da Behavioral Tech. De nada. Deixa eu tentar ver se eu consigo responder a pergunta da Priscila. As pessoas, às vezes, elas vão sentir raiva. Raiva é uma resposta natural, onde eu estou querendo colocar limite em alguma coisa. O querer colocar limite em algo, ou sentir raiva, o sentir a raiva, o desejar colocar um limite, está ok. Mas o sair quebrando, ou ter um comportamento em que eu estou quebrando as coisas, socando alguém, socando uma parede, isso não está ok. Eu posso validar a emoção que essa pessoa sentiu naquele momento de querer parar. Por exemplo, que a mãe entrasse no quarto. Mas eu não vou validar ele socar a parede ou sair gritando ou batendo nas coisas para conseguir aquilo. Fui clara para você, Priscila? Tá. Agora que a gente está no último minuto, Jô, deixa eu te agradecer pela sua presença, pela sua palestra, foi excelente. Espero que você possa participar de outros eventos em que a gente faça. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Se aparecer alguma outra pergunta e você quiser direcionar para mim, fica à vontade, tá? Pode compartilhar meu WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida ou qualquer coisa, eu fico à disposição também. Obrigada pelo convite. Antes de ir embora, deixa eu dar um tchauzinho para você também. Porque agora que tudo vai online, a gente não se encontra mais, né? Lamentavelmente. Tem as vantagens e as desvantagens, né? Ah, não, mas essa desvantagem não é muito grave. Beijo, Luque. Beijo, tchau. Tchau.